Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Rasgando a Planilha, um podcast que tenta encaixar uma vida numa planilha. Ou uma planilha numa vida. Tudo bem, Fran? Tudo. Hoje, pessoal, a gente está aqui com o Lucas Rosito, psicólogo da PUC, professor, e ele vai se apresentar para nós, para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental e performance. Tudo bom, gurias? Primeiro, quero agradecer o convite. Eu estava falando com a Fran sobre o trabalho de vocês e o podcast e tudo que vocês estão produzindo de conhecimento e conteúdo. E eu sou psicólogo, então, e a minha especialidade é performance esportiva. Trabalho há 25 anos com isso. E eu trabalho especificamente com alta performance, não exatamente com iniciação, embora tenha tido já algumas experiências nesse sentido. E o meu forte, digamos assim, é conseguir contribuir para a preparação mental para a performance. Mas é óbvio que isso vai ladeando o tempo inteiro com a questão de saúde, que está tão em voga e que a gente discute tanto e que é preciso discutir. Mas a ideia essencial é conseguir ajudar a pessoa a melhorar a performance dela e alcançar a performance dela por meio, né, de competências psicológicas que vão se somar às outras competências do meio e do universo esportivo, tentando, na medida do possível, manter a sanidade, que é um tremendo desafio e nem sempre a gente se sai tão bem nisso. A gente sabe. Tentando fazer com que o esporte não vire insanidade. É verdade. Exatamente. Ou uma estratégia compensatória para tantas questões que nos envolvem. Exatamente. E tu falou um pouquinho, né, de acompanhar os atletas. Ele está sendo bem modesto, tá? Porque ele foi para as Olimpíadas. Pois é, ele não falou tudo de Londres ainda. Tem e mais de Rio, coisa. do Rio, né? Quando tu acompanha... Apresenta ele de novo aqui para nós. Eu posso apresentar, eu vou colar, que ele é psicólogo há mais de 25 anos com experiência em performance de atletas e executivos, com passagens por grandes eventos como os Jogos Olímpicos de Londres e do Rio. E hoje ele também é presidente da ATC Rio Grande do Sul, ou RS, não sei como é que se fala, professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC e coordena projetos na Avante Psicologia e Performance, que junta ciência, prática e maximiza os resultados. Né? É isso que a gente tenta fazer na Avante. Muito bom. E quando tu acompanha, assim, quando tu acompanhou os atletas nas Olimpíadas, tu acha, ou né, não sei se pode entrar muito nisso, assim, mas muda alguma coisa neles, na cabeça deles, quando eles têm que se preparar para uma prova de tanta importância quanto as Olimpíadas, ou não? Sempre os atletas olímpicos ou de alta performance, eles são daquele jeito, ou eles têm que se preparar daquele jeito? Pergunta é boa, tá, Fran? Vocês vão fazer provavelmente várias perguntas, imagino que eu não vá ter a resposta ideal, tá? E isso é um cacoete da psicologia, mas é uma realidade também. Mas quando a gente pensa em atleta olímpico, a gente está pensando na mais alta performance dentro do universo esportivo. E existem estudos que apontam que um bom atleta olímpico vai surgir depois de 10 ou 15 anos de desempenhos nacionais e internacionais. Então é um grande processo de preparação. E os Jogos Olímpicos são 2 semanas. Às vezes a gente pensa que é muito mais do que isso. E dependendo da modalidade, é um dia. Sim. Então, na verdade, tu tens uma preparação muito extensa para desempenho esportivo super reduzido. Então, parte do processo, principalmente do que diz respeito às questões psicológicas, é tu conseguir simular cenários semelhantes para que quando o atleta viva aquela condição, ele tenha condições de traduzir aquilo como algo rotineiro. É óbvio que não é rotineiro, porque é extraordinário, porque tem uma mídia muito maior, porque é o sonho de tantas pessoas, mas aquele atleta que consegue aproximar o dia a dia típico dele de um evento olímpico, ele tende a se sair melhor. Se ele consegue reproduzir o que ele treinou de forma, eu vou usar aqui a palavra, não básica, mas de forma natural, obrigada, num evento extraordinário. Exatamente. Eu acho que a gente não consegue dimensionar isso. E o extraordinário que a gente que não vive literalmente a situação, para ele pode passar a ser ordinário. E essa é a melhor condição. Sim. Quando aquilo que tu faz ali, né, naquele evento gigantesco, é algo muito semelhante ao que tu tem feito ao longo do tempo, aquele evento não é tão grande. Eu acho que tu vem da vela, né? A gente estava comentando antes. Acho que tem um nome que é claro, o exemplo disso, que é o Robert Scheid, né? O cara já ganhou tantas vezes, já participou de tantos... que é normal. Provas importantes, que eu acho que para ele um treininho ali com os Optimists e as Olimpíadas é quase a mesma coisa. Ele se entrega igual, com a mesma
emoção, né? Eu nunca trabalhei diretamente com o Robert, tá? Mas tem 2 exemplos que eu acho sensacionais. Em uma determinada ocasião, eu estava com alguns atletas num campeonato mundial de vela na Austrália. E o Robert estava lá como parte da delegação e a gente tinha que pesar os atletas muito cedo, tipo 7 da manhã. E quando a gente está ali pesando os atletas, pesando o barco, pesando os atletas, peso total, né, das tripulações, daqui a pouco aparece o alemão, como no meio da vela ele é conhecido, para se pesar. E o treinador me chama e diz, Lucas, olha ali, o Robert está aí, coisa e tal. E eu falei, ele deve ter vindo se pesar. Ele, não, tu não está entendendo, ele nem vai para a água hoje. Ou seja, ele ia se pesar porque ele queria saber como é que ele estava, num dia que não era o dia dele, ele acordou cedo o suficiente, a gente estava mais ou menos a uns 4 quilômetros, foi todo mundo na van, ele foi pedalando, e ele já era campeão olímpico, ele já era campeão mundial inúmeras vezes. Então, assim, a disciplina, né, o rigor com que ele conduzia e os resultados dele extraordinários, eles têm uma linha, eles não são casuais. Sim. E um outro exemplo que também dele, que fala muito sobre o que a gente está falando, é que nos Jogos Olímpicos do Rio, a delegação brasileira estava na Urca, ali no espaço do Exército, e eu estava acompanhando a delegação, e em algum momento eu pego uma entrevista dele para as gurias do Sport TV, e a menina diz, olha, Robert, tu já tem 5 medalhas olímpicas, agora tu vai correr no Rio, imagino que tu esteja tranquilo e tudo mais, e aquela história toda, tu és o mais veterano da delegação. E quando ela põe um microfone nele, ele diz, olha, eu não estou tranquilo, eu estou ansioso, porque eu só não estaria ansioso se eu soubesse o resultado e eu não sei, ou se isso aqui não fosse importante, isso aqui é a minha vida. Então, tu tens a dimensão do que é alguém que tem 5 medalhas olímpicas. Eu não sei mais quantos campeonatos mundiais ele ganhou, porque eu parei de contar depois do 10º. Então, assim, é um cara de exceção, mas que tem um comportamento de exceção que provavelmente influencia ele a lidar com as circunstâncias que para nós são excepcionais e que para ele são ordinárias. Mas não é ordinário no sentido de que não tem peso. É o contrário. É o dia a dia ser muito pesado, muito valoroso, que necessita muito empenho, de maneira que ele trouxe o dia dele para perto de um evento olímpico e não o contrário. Até porque eu acho que o comportamento humano ele é muito semelhante. A gente vai funcionar, tem um funcionamento e cada um pode tentar agir de diferentes formas frente às provas, digamos assim. Vamos usar essa palavra. Nós, amadores, a gente nem consegue dimensionar, mas do nosso nível, a gente vai fazer uma prova e nós ficamos ansiosos, com expectativa nossa, com expectativa das pessoas que estão em volta, que tu vai lá fazer a tua prova, que tu vai fazer teu RP, que tu vai lá para fazer o teu melhor tempo. Porque tu vai super bem nos treinos, então, consequentemente, tu tem que apresentar, que e isso gera uma ansiedade. Então, esse final de semana, nessa prova agora que a gente foi, eu acho que eu estava pensando assim, meu Deus, tem uma prova, eu tenho. Daí eu pensei, mas o que eu tenho? Eu não tenho que nada. Eu vou fazer a minha corridinha. Eu acho que essa, talvez, uma forma de se sentir menos ansioso, né? Não sendo uma coisa tão importante como, né, um atleta olímpico, é normalizar. Eu vou ali dar a minha corrida. Eu tenho 2 impressões para o que tu está dizendo. Primeiro, eu vou discordar de vocês, mesmo vocês me recebendo tão bem no programa, que é para discordar. Não tem amadorismo em triatlon. Não tem amadorismo em pedalar e correr em grande intensidade, tá? Porque o amadorismo seria o exercício aquele irregular, que algumas modalidades esportivas até permitem, mesmo no nível competitivo, mas tem outras que não permitem em condição alguma. Então, muitas vezes a gente situa o atleta olímpico ou o atleta, né, de desempenho extraordinário como alguém muito distante da gente, e não é. Então, eu concordo 100% quando tu falas do comportamento, porque é isso mesmo. São comportamentos semelhantes. E as estratégias são semelhantes. E uma das grandes estratégias para ter desempenho é eu diminuir as variáveis que eu preciso controlar. Então, se eu estiver preocupado com aquilo que diz respeito ao meu desempenho e deixar de me preocupar com o que o pessoal vai pensar, com o que vão dizer lá em casa, já ajuda. Mas o nosso cérebro, ele cria uma barreira, ele cria uma resistência. Então, a gente vai ter que ter um diálogo interno, né? uma conversa com nós mesmos. Também, uma circunstância de desempenho vai despertar na gente
padrões que a gente carrega uma vida inteira. Então, o atleta também tem nessas horas despertado certos elementos, certos fantasmas que não pertencem exclusivamente àquilo ali. Então, de fato, é todo um manejo, é toda uma forma de se autorregular, de interagir consigo mesmo e se conhecer para conseguir manter esse desempenho. E isso vai variar um pouco, né, nos comportamentos pessoais, mas não vai variar tanto entre um atleta e um grande atleta. Mas duvido muito, gurias, que vocês sejam amadoras, tá? Não conheci ninguém do ramo de vocês amador até hoje. Pode ser que eu esteja sendo apresentado agora. Eu tenho dificuldade, inclusive, de me auto-intitular atleta amadora, porque para mim eu sou esportista, tá? Assim, eu acho que eu não passo disso, assim. E nem em performance, como a gente está falando de performance, né? Nem em performance, nem talvez em expectativas, né, de chegar numa performance e querer mostrar isso para as pessoas, e muito menos. Mas isso porque a gente vive num nicho que tem pessoas com alta performance. Daí, se tu não tá lá, tu acha que não é. Mas eu concordo. Porque em volume semanal, eu entendo, eu concordo. Vocês são as gurias da planilha, gente. A planilha de vocês aponta que vocês são atletas. A nossa planilha é de atleta. Mas a minha cabeça não aceita isso. Assim, é bem difícil. Claro, né, assim, a gente estava comentando um pouquinho antes de começar, tem algumas questões de cobranças, né, de talvez não aceitar, não entregar o máximo, e daí consequentemente a síndrome da impostora está ali também, né, está em todos as áreas. Mas em algum momento, assim, tu já trabalhou, já conviveu com uma pessoa que era um atleta muito bom, que não achava que era um atleta de alta performance, e tu olhou assim, cara, investe um pouco mais, que tu pode ter um resultado muito maior do que tu espera, ou que tu pode viver disso, ou que tu pode trazer o esporte para ser um pouquinho mais presente na tua vida e não tanto como um hobby? Inúmeras vezes, gurias. Isso é muito comum. Esses ferrolhos, né, essas limitações que a gente cria, que a gente vai falar que são crenças que de alguma maneira desaprovam ou desabonam ou dificultam o nosso desempenho, são muito comuns em qualquer área de desempenho, e no esporte vai acontecer. Eu tenho um exemplo que é muito próximo a mim, né? Eu tenho um sócio que é o Thiago Quevedo, e o Thiago Quevedo é um grande velejador. O Brasil é repleto de grandes velejadores, o Rio Grande do Sul é repleto de grandes velejadores. E na vela de competição, a primeira classe é o Optimist, que é extremamente disputado, que vai até adolescentes de 15 anos. E é muito difícil tu ser campeão brasileiro de Optimist, porque tem 200 barcos na água. Então, tu te prepara um ano inteiro, tu é jovem, tu não tem todos os recursos cognitivos, nem psicomotores tão desenvolvidos, e tu vai disputar e são crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. É muito injusto. É muito injusto, né? Porque na vela E o Thiago, ele é bicampeão brasileiro. Isso é muito raro. Ele foi bicampeão brasileiro de Optimist. Quando tu ganha o brasileiro de Optimist, já é raro. Tu chegar entre os 10 já é um grande resultado. Ele foi bicampeão. E eu conheci o Thiago antes dele ser bicampeão. Eu acompanhava a flotilha dele, que é a equipe da vela dele. E eu me lembro que tinha um menino que se saía muito bem, tão bem quanto ele, que era super talentoso. E esse menino era o talentoso e o Thiago era, digamos assim, o disciplinado. O esforçado. O esforçado, né? Aquele cara, o atleta de fato, e o outro era o talentoso. E eu me lembro que uma das conversas com o Thiago, né, ele era um menino de 12, 13 anos, eu falei para ele, Thiago, tu já te deu conta que o dia que tu te permitir, tu vai ganhar dele e ele nunca mais vai ganhar de ti? Porque eu acompanhava eles há um ano e eu via toda a disciplina dele, toda a organização dele, todo o empenho dele, toda a atenção dele. Ele levava a sério tudo, ele levava a sério até a psicologia do esporte, que naquele momento pouca gente estava levando a sério. E não deu outra. Quando ele vence a primeira vez desse menino, que era um super rival dele, foi campeão sul-americano também, era um grande velejador também, esse rival, digamos assim, não conseguiu sustentar. E logo em seguida sai da vela e começa a ficar inconstante. E ele, o contrário, ele chega e se torna campeão brasileiro. No ano seguinte ele é bicampeão brasileiro, ele vai para o Mundial e tira 5º lugar no Mundial. Nossa. E daí ele vai, né? E ele já tinha todos os recursos. Talvez faltasse nele conseguir tirar o freio e deixa eu ir. E vamos embora. E ele tinha, e isso é muito comum no esporte.
né? A gente está falando de uma pessoa comum que a gente conhece no triatlon, que também colocou todas as barreiras para iniciar a competir, porque também não se julgava atleta, aquela coisa toda. Quando se permitiu, começou a ter desempenho, começou a ter performance, começou a ter resultados. Os primeiros até surpreenderam a pessoa, porque tem isso, né? A nossa cabeça faz a gente se distanciar da realidade. A nossa percepção de realidade e realidade não é a mesma coisa. E depois vai. Mas também tem as histórias que não são tão legais, né? De atletas que não conseguem fazer isso. E eu também tive, ao longo desses 25 anos, alguns atletas que não foi possível ajudar o suficiente a ponto de ter esse benefício, né? Eu acho que era a pergunta que a gente ia fazer, né? Quais eram os fatores quais eram as questões ou as situações ou os sentimentos das pessoas que são boas atletas e são de alta performance, essa diferença desses dois que tu falou. As características, né? Isso. Psicologicamente falando, isso, né? Não existe um perfil, tá? Se estuda muito cientificamente a respeito de personalidade de atletas ou perfil de atleta, não existe. Mas existem alguns elementos que estão na receita de todos os grandes atletas. A começar por disciplina e organização. Olha aí, ó. A começar por aí, ó. A Fran já gostou. Já estou me sentindo atleta, então. Organizada, é a Fran. Disciplina e organização é essencial. Na alta performance hoje são raras as circunstâncias hoje onde isso não é básico. É da ordem do dia. Tá? Daí tem outros fatores que podem beneficiar dependendo do esporte. A pessoa precisa ter um nível de criticismo relativamente alto, porque isso vai motivá-la. Só que ela vai estar o tempo inteiro ladeando com uma hipercrítica que tem um efeito contrário. Então, assim, eu tenho que ter um nível de exigência e crítica, mas eu tenho que ir até o ponto, até a margem de que isso não se transforme numa cobrança excessiva e predatória para a minha satisfação, para a minha saúde mental e consequentemente, para o meu desempenho. Então, não existem grandes atletas, e quando eu digo não existem, é óbvio que tem as raras exceções, que não são exigentes. A alta exigência é necessária. Tá? Dificilmente a gente vai pegar um atleta que fica satisfeito facilmente. Um grande atleta tem um tanto de insatisfação contínua ali dentro. Dificilmente tu vai pegar um grande atleta que tem um crescimento muito rápido, prodigioso. Talvez em algumas práticas esportivas isso seja possível, mas não é a regra. A regra é uma construção, e nessa construção tu vai perder frequentemente mais do que tu vai ganhar. Então tu tem que ter resiliência. Um grande atleta precisa sobreviver ao processo seletivo natural da competição, que é perder até o momento de ganhar. E esse perder pode ser caracterizado não só por uma súmula de resultado, mas pelo um platô de tempo, pelo um platô de peso, pelo um platô muscular. Então tem vários fatores que vão exigir cognitivamente. E a gente fala de estratégias cognitivas, que são as habilidades que a gente pode lançar mão. A maior parte dos atletas lança mão intuitivamente, ou que a gente pode avaliar, diagnosticar, perceber e trabalhar para que a pessoa consiga ter melhor resultado. E essas estratégias dizem respeito às vozes que a pessoa tem com ela mesma, que tipo de diálogo ela mantém, se ela é uma pessoa que se incentiva, se ela é uma pessoa que cria muita dúvida, se ela se critica demais, e também com fatores que dizem respeito às crenças dela ou à percepção dela sobre os desempenhos, sobre evolução. E esses fatores todos tendem a participar junto com a preparação física, nutricional, as condições psicomotoras, as características da modalidade. É um conjunto de fatores que daí tu consegue ter resultados mais constantes, sabendo que a alta performance inclui sempre um nível de inconstância, que também por si só é desafiador, porque nenhum de nós gosta de subir na balança e não saber exatamente quanto é que vai pesar. E o esporte de alta performance é um pouco isso. A gente tenta reduzir o intervalo, mas a segurança absoluta de que a gente vai conseguir repetir os desempenhos e, consequentemente, os resultados também não é comum no ambiente esportivo. Então, a gente tem que sobreviver a isso, né? E até a questão da resiliência que tu comentaste, Lucas. Eu acho que a resiliência é durante o ano, se tu tem uma lesão e tu volta, e aí tu te lesiona de novo e tu volta. Uma vez um fisioterapeuta me disse: por que tu não para de correr? Tá sempre lesionada. É a coisa que ela mais gosta de fazer na E vida daí, eu corro faz muito tempo.
Muito, me lesionei bastante já. E eu lesiono, e eu volto. Eu lesiono, eu volto. E eu vou te dizer que já foram mais de 10 vezes. E aí eu achei o triatlo. Daí eu parei de me lesionar tanto. Eu dei uma equilibrada. Mas eu acho que isso dito... Me quebrei. Vou voltar. Me quebrei. Vou voltar. Eu acho que é uma das principais características que eu uso no meu dia a dia. Assim. Ah, mas eu vou voltar? Não, e tem um fator nisso que a gente está falando que é fundamental, tá? A gente fala de performance e parece que a gente reduz o que a gente está fazendo a uma súmula ou a um tempo específico, dependendo da modalidade, né? E a gente esquece tudo aquilo que representa a prática esportiva. Então, quando a gente pensa assim em vencer, em se sair bem, em ser um atleta de alta performance, a gente poderia perguntar do que a gente está falando. Se a gente for para a fronteira da saúde mental, qual é o problema de eu conseguir, né, manter a minha prática mesmo quando os meus resultados não são os mais atraentes, os mais exuberantes ou mesmo os mais desejáveis? É claro que é difícil. Qualquer pessoa que treina muito, ela quer que isso se transforme em resultado objetivo. Mas qualquer pessoa que vai praticar um esporte de alta performance por muito tempo também vai compreender que vai se alimentar de diferentes reforços. Existem diferentes recompensas. Se eu tenho uma única recompensa, eu vou durar menos tempo na prática esportiva. Porque quando eu me lesionar, eu quebro. Quando eu não tiver o resultado que eu tanto esperei para aquilo que eu me programei, eu quebro. E isso é da ordem do dia na alta performance. Então eu tenho que saber quais são as minhas recompensas. E elas existem. Por vezes a gente só não as reconhece. E reconhecer se transforma numa outra forma, uma outra estratégia da gente conseguir manter a performance, manter a resiliência, superar o desafio. E o esporte é cheio dessas histórias que são muito legais, inclusive, e que nos apontam alguns nortes, né? Algumas alternativas. Porque o esporte de alta performance é uma constante, né, angústia por alcançar algo que se deseja muito e que o sucesso ou o insucesso tem uma tênue divisão, né? E essas recompensas podem ser até tu estar com um bom grupo, né? Porque eu acho que o nosso grupo é tão bom que quando tu acaba, ai, quero acabar a prova e ir lá pro fim da prova, onde está todo mundo. Às vezes e eu acho bom, que parte do fenômeno que a gente vê hoje de corrida, de triatlon e de outras modalidades tem muito a ver com o social. O aspecto social nos impacta muito. O nosso desempenho esportivo muda quando a gente treina coletivamente, quando a gente pratica coletivamente e não, de novo, não só no resultado numérico, no alcance específico de um indicador, mas também na vida longa disso, no sentido que a gente dá para isso e outros elementos que a gente sabe que vão derivar daí. Mas tu falou, né, de estratégias e eu estava até conversando com o Lucas, o nosso treinador, e talvez tenham mais pessoas que tenham sentido a mesma coisa que eu, tá? Mas a Sá é uma pessoa muito disciplinada com a planilha. A gente sempre fala, ela rasga para cima e eu rasgo para baixo, né? Às vezes ela faz, inclusive, mais coisas do que estão previsto, porque ela tem a disciplina dela e se ela tem lá 2 horas agendadas para fazer alguma coisa, se o treino tem menos de 1 hora, ela vai pegar outra hora e vai encaixar uma outra modalidade. Às vezes eu não rebelde. Eu não. Tem alguns treinos que eu deixo de fazer por questões que eu acho que eu tenho uma semana bastante intensa e às vezes eu preciso priorizar a minha saúde mental e deixar o meu corpo um pouquinho quietinho. Mas isso também é uma forma de auto-boicote, tá? Por quê? Eu tenho consciência de que eu não sou uma... Eu não me acho uma atleta, tá? E tá melhorando, tá? Não, na frente do psicólogo. Vamos dar uma disfarçadinha. Depois a gente edita. E assim, a corrida sempre foi das 3 modalidades a que mais me deixa frustrada. Te desafia. Tá? Ela me deixa frustrada, porque é uma modalidade que eu gostaria de ser boa. É uma modalidade fácil para quem viaja, né? Assim, de praticar, não precisa levar toda a tralha. Manutenção dos treinos. Sim, de manter, né? De manter. Mas ela demanda muita disciplina e muito esforço que o meu corpo não está acostumado. Então, assim, eu sofro muito para correr. Mas, quando eu faço o meu treino,
eu melhoro. Só que daí eu começo a melhorar e automaticamente, quando os meus resultados começam a melhorar, eu começo a não fazer mais os treinos. E a gente chegou à conclusão que é uma questão de expectativa, que é, beleza, eu pulei de nível. Então agora eu tenho mais, que a gente estava até falando a palavra antes, mais, mais necessidade de ser boa, né? E daí o que eu faço? Eu dou um pulo para trás. Só que daí automaticamente eu me frustro porque eu não estou melhorando. Né? Então, assim, como que estratégias mentais ou estratégias cognitivas, aí a gente botou até aqui, né, treinamento mental, mas que estratégias cognitivas ou o que eu posso olhar no espelho e falar assim, tu é capaz, tu pode, o que eu posso fazer para parar de me boicotar? Mas um adendo, tá? Eu acho que não só a Fran, tem muitas pessoas que já colocaram na cabeça que não vão conseguir. Ela é uma que eu tento tirar no dia da pista, eu vou ir te buscar e vou te colocar no carro, eu ameaço. E eu acho que está muito mais aqui do que em termos de condições físicas. Eu acho. Vocês estão falando... Não sou psicóloga. Não, mas vocês estão indo bem. Vocês não são psicólogas, mas estão indo bem. Só no consultório, às vezes eu sou um pouquinho. Tem duas coisas que eu identifiquei no que vocês falaram. Tá? Uma delas, começando pelo que tu disseste agora, são as crenças limitantes. A gente... às vezes a gente não percebe, mas a gente acredita muito no que a gente pensa. Então, se eu começo a pensar que eu não sou capaz, isso influencia demais o meu desempenho. Porque eu estou mandando uma informação para o meu cérebro que ativa ele mais ou menos e que desperta em mim mais ou menos energia, emoção, disponibilidade, disposição para realizar ou não realizar algo. Então, se tu fica dizendo que tu não vai fazer, não é que tu não vá ou que tu não possa, mas tu diminui efetivamente os recursos orgânicos que tu tens para realizar isso. E o contrário também é verdade. Se eu digo que eu vou fazer, não é uma garantia de que eu vá, porque eu posso estar me envolvendo num desafio muito grande. Mas se eu acredito genuinamente nisso, ou seja, eu não posso dizer que eu vou para a Olimpíada porque eu sei que eu não vou. Mas se eu começar a dizer que já foi para duas, tá? Pois não, eu digo como atleta, né? Mas se eu estabelecer um desafio que eu sou capaz, né, que é possível para o meu organismo, e eu começo a acreditar nisso, eu tenho uma chance muito maior de que isso aconteça. Então, uma coisa é, eu tenho crenças limitantes, quais são, como eu as identifico e o que eu posso fazer para enfrentá-las. E o enfrentamento passa por um reconhecimento delas, passa por um choque de evidências, digamos assim, onde a gente vai criar, né, algum tipo de crença alternativa e que a gente vai literalmente é brincadeira, tá? Tatuar na gente. Que pode ser exatamente um mantra, pode ser exatamente, se eu jogo tênis, colocar na minha raquete, se eu ando de barco, colocar no meu barco, alguma coisa que faça contato com isso, que tenha a minha linguagem, seja ela qual for. Eu sou capaz, por exemplo. E daqui a pouco eu vou colocar num instrumento meu prático e eu quero trabalhar com essa ideia de que eu sou capaz e posso associar treinamento de imagens aí, que é a gente imaginar uma circunstância usando essa linguagem e de alguma maneira não é uma programação, porque não é assim que o nosso cérebro funciona, mas é criar uma prontidão e uma relação com essa nova crença, caso eu tenha uma crença, de novo, limitadora. E o que a Fran falou é um pouco diferente disso, pelo menos é assim que eu identifico, tá? Que é aquilo que acontece quando a gente deseja algo e a gente começa a se aproximar daquilo e aquilo passa a ser possível e passa a nos ocupar internamente e é uma satisfação e uma angústia, porque possível não é real, é uma possibilidade de realidade. E quando a gente dá uns passos para trás, é muito frustrante porque a gente não realizou, mas olha só a sacanagem do nosso cérebro. Por outro lado, protege dentro da gente que a gente poderia. A pior condição seria eu acreditar que eu poderia, eu fazer tudo o que eu pudesse e não acontecesse. É então, se eu estou evoluindo, eu sinto que eu posso e eu, de alguma maneira, me boicoto, me saboto, é muito ruim. É ruim lidar com isso. Mas eu preservo dentro de mim aquela coisa... Tu sabe que se eu tivesse feito, eu podia. Então, assim, quantos atletas olímpicos nunca foram à Olimpíada, mas podiam ter ido? E, na verdade, talvez alguns pudessem, mas outros não iriam, mesmo indo aos seus limites. E daí isso fala um pouco de como a gente se relaciona com a experiência. Como a gente, às vezes, se condiciona a ter que vencer.
Se eu não vencer, não vale. Se eu não vencer, o esforço não é importante. Não é importante, não tem compensação. Acho que tu diminui não os tem teus mérito. feitos, né? Tu diminui o que tu faz. Né? Porque efetivamente é isso. Mesmo que eu não chegue, se eu fiz tudo o que eu podia, tem um processo de aprendizagem extraordinário aqui. Isso é tão extraordinário quanto vencer. Porque o vencedor, ele está acumulando reforços ali toda vez que ele evolui. Então, se tu chega a ser um Robert Schad, puxa, é extraordinário? É óbvio que é. Mas quantos eventos fizeram ele se credenciar internamente, em forma de crença de que ele é capaz de fazer? E aquele sujeito que tem o mesmo tempo de prática dele e nunca ganhou. Esse cara tem muito valor. Porque ele nunca desistiu. Ele foi muito além do que ele estava programado. Só que a gente não se relaciona tão bem com isso. E é uma pena, e às vezes é parte do trabalho de acompanhamento psicológico. É a pessoa enxergar o que ela fez e reconhecer. Olha só, que bacana o que tu fez. Olha o mérito que tem nisso. Olha o quão extraordinário é tu conseguir continuar sem ter tido todos os recursos, todas as glórias, todas as recompensas. Porque quando a gente está ganhando é mais fácil. Quando a gente está tendo resultado é mais fácil. Mas tem também, daí eu digo assim, de cadeirinha, que tem a dificuldade de ouvir o elogio ou o incentivo e aceitar ele. Porque a minha última pista, a pista ela é dividida em 5 grupos, né? Do mais rápido ao ao menos rápido. A minha última pista, eu estava no grupo 3, a Sá fica no grupo 2-1, né? 2. Fica no 2. Entendi, 2-1. 1,5. E foi uma pista que eu me esforcei bastante, tal, assim. Voltou feliz pra casa. E eu ouvi. Bafra, se tu continuar assim, daqui 1 mês, 2 meses, tu pula pro grupo 2. Na minha cabeça. Quando que eu vou conseguir acompanhar a Samantha? Nunca mais apareceu. Porque eu não acho que eu seja capaz de acompanhar ela num 400 metros, entendeu? Não, ela corre há 20 anos. Tá na cabeça dela. Não tem estratégia pronta, tá? Se tivesse estratégia pronta, a gente gravava um podcast explicando Era isso que a gente queria, a estratégia pronta. Eu sei, é um pouco frustrante. Na minha área, a psicologia é um poço de frustrações nesse sentido, tá? A gente sempre relativiza. Mas uma coisa que pode ajudar, né? Nos atrapalha muito criar expectativas. Só que expectativa é um movimento involuntário do nosso cérebro. Eu tento não criar, então, mas quando é alguém diz, eu não tenho expectativas, não é bem verdade. Porque tu nem pode escolher ter ou não ter. O cérebro faz isso sozinho. Tu pode não reconhecer, tu pode tentar ignorar, tu pode não querer explicitar para o externo, mas ela está ali. E ela é natural. Só que o que vem depois é que faz diferença. Eu posso me apegar à minha expectativa, seja ela boa ou ruim, e não conseguir me desvencilhar dela e me aproximar demais dela, ou seja, desse futuro que ainda não aconteceu e já começa a me pesar, ou eu posso voltar o meu foco para o agora. Então assim, olha, tu pode pular para o 2. Pô, legal, abriu a janela, eu não queria, criou-se uma expectativa negativa, porque eu acho que eu não vou conseguir. Tá, mas é o seguinte, amanhã a gente vai treinar, que horas eu treino? Amanhã eu tenho que seguir a dieta? O que eu vou comer? Porque amanhã eu não preciso estar no 2. Amanhã eu preciso estar no treino. É isso. Talvez fazer seja o caminho, não chegar. É isso. A competição, né, ela está no dia. Dia a dia. A competição, seja contra teus próprios resultados anteriores ou um adversário, ela é do momento. Não existe competição do passado ou do futuro. Tu está competindo agora. Agora tu pode ter desempenho. Então, se tu cumpriu a tua agenda, a tua planilha, o que estava programado, tu venceu. Tu venceu. De um jeito ou de outro tu venceu. Eu acompanhei durante muitos anos vários atletas olímpicos, né? E são janelas de pelo menos 4 anos, alguns 8. Teve duplas que eu acompanhei duplas da vela que eu acompanhei durante 12 anos. É bastante. Não tem como tu programar um acompanhamento de 12 anos ou um treinamento. Agora, tens como tu programar uma semana. Tens como tu programar um dia. Tens como tu programar um ciclo. Tu não tem como programar 4 anos num esporte que lesiona. Tu não tem como programar 12 anos. 12 anos é uma profissão. Tem muita coisa, é uma trajetória plena. Então, assim, diminuir o espaço.
focar no espaço, se comprometer no espaço. Se vai ou não acontecer, tentar deixar lá. É óbvio que vai passar na cabeça. O importante é a gente não se abraçar nisso. Puxa, hoje eu estava pensando nisso, mas quer saber, estou pensando demais. Deixa eu direcionar meu foco. O que eu tinha que fazer hoje? Eu atendi um paciente que correu no final de semana e passou mal. E a gente estava conversando por que motivos poderia ter acontecido, né? N motivos. Estava tudo igual, a hidratação, a alimentação na noite prévia, a alimentação pré-corrida, os géis durante a corrida, todo o que envolveu era igual a sempre. Daí eu perguntei assim, qual foi a velocidade que tu correu? Eu perguntei pro meu treinador o que eu tinha que fazer. Já começou errado. Daí eu falei assim, como assim tu perguntou pro treinador? Tu não sabe como é que tu vai fazer a tua prova? Mas a gente treina, tu sabe como que é o teu tempo em tal, como tu te sente, porque tu sabe que tu vai ter que fazer tanta quilometragem. Saiu mais forte. Passou mal. E o famoso quebrou. Foi além do quebrou, né? Então, assim, eu acho que esse ponto de tu ser muito sincero contigo, assim, durante a corrida. Né? Eu sou muito franca comigo. Eu adoro correr, eu tô indo lá para correr, não tô indo para ganhar. Às vezes dá certo. No caso deu, tá? No caso deu certo. Não, mas eu fui pensando assim, tô correndo. E daí eu pensava assim, meu Deus, são 21 quilômetros. Tá, mas são 21, já fiz várias vezes. Tá, mas agora faltam 11. Mas, sabe, tu quer ver não é um truque, tá? Uma forma de se relacionar com isso. Resultado não depende de vocês. Resultado tem vários atravessamentos. A começar pelo outro, o que está do nosso lado, junto, né? Que pode estar. O desempenho depende só de vocês. Ou seja, eu tenho que me focar no meu desempenho. Então, se eu preciso durar mais tempo para não quebrar, eu tenho que dialogar comigo. Eu tenho que entender o meu ritmo, eu tenho que ter uma percepção do meu desempenho. O resultado não. O resultado é uma pegadinha. Se eu me fixo no resultado e a coisa não acontece, eu não consigo resistir àquilo. Então é como se eu tivesse que virar uma partida e eu começo a partida e logo eu tomo um gol. Quebrei. Agora, se eu sei que eu tenho que ter um padrão de desempenho, que eu tenho que insistir de tal maneira, que a minha estratégia é essa, e eu vou seguir nessa estratégia, eu vou acreditar no que eu fiz, eu posso até começar com um revés. Mas eu sei que ainda tem X tempo pela frente. Então, uma das coisas que mais nos atrapalha é perder o foco. Eu olho para a medalha ou eu olho para o meu desempenho? Olha sempre para o teu desempenho. Olha sempre para o teu desempenho. Porque se tu te conhecer, se tu tiver uma percepção de desempenho, se tu tiver focado nisso, tu consegue fazer ajustes mesmo durante a prova. Se tu começa a trabalhar com o cenário do que tu gostaria, do que os outros imaginaram, do que passou pela tua cabeça, do sonho que tu teve na noite anterior, o teu corpo, ele quebra, ele vai quebrar. Então a questão de estar focado no presente e especificamente naquilo que diz respeito ao teu desempenho, isso é a melhor condição mental possível. Porque resposta emocional todo mundo tem. Então a gente vai ter diferentes respostas emocionais numa prova longa. A gente vai ter cansaço físico, todo mundo tem. A gente vai ter dúvida, isso é bastante comum. O que vai diferir é o quanto eu consigo manter a minha concentração naquilo que é importante para eu preencher a minha prova, para eu fechar a minha prova. É isso que vai diferir. Se eu oscilar demais, meu rendimento vai cair. Principalmente numa prova longa, né? Que demanda muito. Tem para mim um exemplo que é maravilhoso na história do nosso esporte, tá? A gente tem um super ginasta que é o Diego Hipólito. E talvez os mais novos não vão lembrar, mas o Diego chegou no ápice da performance dele para a Olimpíada de Pequim 2008. E ele era campeão do mundo, ele tinha uma chance de medalha e a prova dele ele fazia como ninguém. Ele foi para a prova, que se alguém não viu ainda, procura no YouTube. No último movimento, que não era o mais complexo da série, ele cai e senta de bunda no tablado. Ele era para ganhar a medalha de ouro, se eu não me engano, fica quinto, sexto, não lembro rigorosamente. Perdeu a medalha de ouro. Uma medalha, entre aspas, segura. Só que ele errou uma manobra, ele errou uma técnica, errou um movimento que não se costuma errar no padrão que ele estava, porque não era o mais difícil da série dele.
tempos depois, eu vi numa entrevista dele, ele comentando que na preparação para o último movimento, ele se viu medalhista. Sabe aquela coisa tipo assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu consegui. Por quê? Porque eu já passei pelos movimentos mais complexos e deu certo. Gente, isso é uma fração de segundo. Um ginasta nessas condições, ele não pensa, ele executa. Ele saiu do presente, né? Ele saiu de um micro período de tempo. E isso, em algumas modalidades, é o suficiente para a gente perder a exatidão. E em algumas modalidades, a exatidão... O bom da história do Diego é o depois, né? Abre-se uma janela de 8 anos, que na ginástica olímpica é uma janela infinita. Sim, e ele chega para os Jogos do Rio de Janeiro sem expectativa alguma. Se ele ficar entre os 24 finalistas, é um baita resultado. Ele vai lá e ganha uma medalha de prata. Isso é... Se o Diego fosse americano, a gente tinha um filme, uma série contando essa jornada, porque ela é extraordinária. Tá? Mas é isso que às vezes nos distingue na súmula. É isso que faz com que a gente sobreviva a uma prova exaustiva ou quebre. Por vezes é a nossa capacidade de se manter na prova, capacidade de se manter focado e dentro da prova naquilo que é nosso. Não em como é que está o sujeito, como é que está o ritmo do outro. Não. O que é o meu ritmo? E a gente está falando, né, um pouquinho de pessoas que já têm uma performance, pessoas que já se exercitam há um pouco mais tempo, que já conhecem um pouco o seu corpo. A gente fez uma prova esses tempos em Floripa e eu fiz sem relógio, fiz 100% com percepção de esforço. Foi muito difícil. Na minha primeira prova de triatlo eu fiz sem relógio. Então, mas assim, um pouquinho para as pessoas que estão começando no esporte. Né, assim, a gente falou que a corrida está crescendo bastante. A gente teve um podcast na Orla justamente sobre esse crescimento de pessoas aqui em Porto Alegre indo para esportes ao ar livre. O que essas pessoas que estão entrando no esporte, seja ele cardio, qualquer cardio, mas não de endurance especificamente, assim, o que essas pessoas elas têm que ter na cabeça, tirando, né, estar no presente ou olhar para o seu desempenho e não para o resultado? O que tu indica, assim, o básico para a pessoa se conhecer, né? A gente tinha que ter combinado as perguntas, para eu receber perguntas que eu consiga responder, senão vocês me deixam numa saia justa. Eu tenho certeza que tu consegue. É interessante a pergunta, me ocorreu quando estava fazendo vários trajetos, tá? Acho que o primeiro trajeto é progressivamente tu entender que tu vai ter um avanço naquela modalidade e que tu não controla absolutamente esse avanço, mas que o básico é essencial. Então, se tu quer durar muito tempo numa modalidade, não queimar o tempo do avanço, não antecipar. Aquela frase feita que eu acho que tem uma aplicação útil aqui, né? Vou devagar porque tenho pressa. Se eu atravessar, eu vou me lesionar, eu vou, dependendo da modalidade, eu vou aprender a manobra, né? A questão psicomotora de forma equivocada, vou me comprometer ali na frente de alguma forma. Então, assim, qual é o básico? Como é que se evolui nesse esporte? Conhecer o esporte. Nesse sentido, ser bem assessorado. Ter um bom treinador, ter um bom fisiologista, ter um bom fisioterapeuta, ter alguém que conheça aquele esporte, as características daquele esporte, principalmente no avanço do teu desempenho, das cargas, do que envolve o teu aspecto físico. Eu começaria por aí. A cabeça acompanha isso. Né? Do ponto de vista mental, eu preciso criar uma identidade e um senso de competência real. E isso vai acompanhar a minha evolução real. Né? Se eu tento pular etapas, se eu tento ter desempenho, e existem no início pequenos atalhos que lá na frente não existem mais. Na alta performance já não existem os pequenos atalhos, mas na iniciação existem os pequenos atalhos. Se eu pego esses pequenos atalhos, além desses prejuízos que eu posso ter, mentalmente eu crio uma circunstância difícil de manejar. Então, já aconteceu de eu acompanhar alguns atletas que estavam presos ao seu passado. Como é que eu comecei, como é que eu despontei, o que esperavam de mim, os tempos que eu fiz no meu primeiro ano e o que eu não consegui repetir nos anos seguintes. E o problema não foram os anos seguintes,
Foi o primeiro ano. Claro. O primeiro ano comprometeu o avanço desse atleta e mentalmente comprometeu esse atleta. Porque a gente consegue entender numa mesa conversando sobre isso. O sujeito falando de si, indo para a água todos os dias, marcando tempo no relógio, é diferente. É muito diferente. Eu pensei na natação, que eu já tive 2 atletas que tiveram essa mesma circunstância de períodos e tempos extraordinários no início que não foram possíveis de se manter. E quando tu vai ver o atleta e tu vai falar com o treinador, e tu vai falar com alguém que conheça da mecânica, a pessoa não tem a mecânica, ela não tem o treinamento esperado, ela não vai chegar num desempenho maior, porque o ponto de partida dela e mentalmente é a mesma coisa. A mesma coisa. A gente não deveria ter pressa. Então, quando a gente fala de iniciação esportiva, dependendo da idade, a gente vai ter que se relacionar com pais. Porque os pais têm mais pressa que os filhos, por exemplo. Sim. Ou se a gente lida com alguém que tem alguma idade, eu resolvi ser atleta e estou com mais de 40 anos. Tu vai ter que manejar com isso. É a minha mãe. A minha mãe fez 70 anos e resolveu ser atleta. Ela resolveu ser atleta. Ela não tem muito tempo, né? O que está na cabeça dela. E dela então, se ela compara com as pessoas bem mais jovens. Exato. Na cabeça dela, a falta de tempo pode atrapalhar a evolução dela. E daí fez ela treinar mais forte do que ela devia e gerou uma canelite. Com 70 anos. Eu acho que a comparação é um dos pontos. Essa questão do grupo 1, grupo 2, grupo 3, a gente tem que ir para o grupo... Eu vou te ser bem sincera, eu não quero ir para o grupo 1. Eu acho o grupo 1 muito forte. Eu vou ter que fazer muita força para ir para o grupo 1. Eu estou bem feliz no meu grupinho 2, pensando... Eu gosto de correr, eu não quero ficar com raiva da corrida, eu não quero me lesionar. Então, a corrida para mim é isso. Mas aí lá no outro esporte, na bike, eu vou ter que tratar com o Lucas a minha queda. Não, eu já tô com a minha queda de bike vai ser tu que vai não, mas isso que tu tá trazendo é super importante, né? Tipo, eu não quero ir pro grupo 1. É possível mesmo que eu não queira ir. É que a gente, de novo, no ambiente de performance, a gente não gosta dessa informação. Mas muitas vezes ela é muito, muito pertinente. Talvez eu esteja me protegendo também, né? Então, assim, tem alguns aspectos, de novo, né? Eu posso estar, de novo, freando a evolução para preservar a ideia de que eu faria. E às vezes não. Às vezes olha, isso é tudo que eu consigo fazer. Não no sentido do potencial orgânico, mas de como isso se relaciona com o resto da minha vida. E isso não significa falhar, né? E isso não é falhar. Acho que esse é o mais importante. Que é a pergunta que eu queria fazer. Sobre isso, sobre o medo de falhar. Como a gente consegue transformar esse medo de falhar em foco ou em, como é que eu vou dizer? Incentivo ou até proteger isso, me dar um colo para isso. Ressignificar, né? Isso. Eu acho o medo de falhar. A expressão técnica é exatamente... A Fran sabe de psicologia. Estou entendendo que eu estou falando com colegas. Eu fiz 1 ano no curso na saúde. Ela já fez tudo, essa mulher. Então estou falando com colegas. A forma como a gente significa faz diferença. E a gente vai usar o termo ressignificar exatamente porque, por vezes, a gente tem que tirar da forma como está significado e ler de novo. Elaborar aquilo de outra maneira. O que significa esses aspectos. De novo, né, a gente não tem uma trilha possível, a gente não tem uma resposta específica para aquilo que a gente está vivendo, né, para aquela condição que eu vou, de alguma maneira... Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer quais são as minhas crenças, eu preciso saber como é que eu me relaciono com isso, né? O que é o falhar, o que eu estou nomeando de falhar, quais são as recompensas que eu tenho ao longo do percurso, qual é o tempo de evolução que eu imagino que vai acontecer. Existe uma série de pequenas distorções cognitivas, ou seja, que são pensamentos que estão nos atrapalhando, que têm relação com a forma como a gente entende aquilo, e não da forma que aquilo é. Né? Então, por exemplo, se a gente for para a vela, existem campeões olímpicos de vela com mais de 50 anos. Campeões olímpicos de vela. Muito louco isso. É um esporte. Então, se tu pega um velejador de 25 anos que acha que nunca será, nunca vai conseguir porque teve um resultado adverso, ele conhece pouco ele conhece pouco a modalidade esportiva dele. Mas no ciclismo tem também, né? A gente entrevistou
algumas meninas do ciclismo que não são aquela galerinha assim sub-20 que a gente sabe que é quem tem força e quem tem assim o sangue no olho de ganhar, o pessoal, né? Que tem mais experiência, né? E às vezes a gente acha que não tem chance, né? E o esporte para um atleta, e de novo, tá? Vocês são atletas, gostem ou não, ele não é casualidade. Ele é casual, ele é esporádico, ele é lazer, ele é diversão, ele é uma coisa boa. Quando ele é feito sem uma rotina muito estabelecida, quando a rotina tem mais um apelo social ou de um cuidado genérico de saúde. Quando a gente fala de atleta, a gente fala de disciplina, disposição, a gente fala de renúncia, é porque isso tem outro significado. Então, um atleta ele também não é aquele sujeito que está praticando esporte naquele momento. O esporte não é casual na vida dele. Então o esporte entrou porque outros elementos antes já tinham entrado. Então o esporte vai se tornar algo significativo ou vai ser um fio condutor para que a pessoa possa exercitar coisas que estavam ali antes disso. Então, em alguma medida, por vezes é interessante também saber disso. Não quer dizer que todo atleta tenha que saber por que ele faz aquela modalidade ou por que ele travou naquilo ali, como se tivesse que ter um nodo, né? Um nó psicológico. Não é isso. Mas a gente não é só atleta, né? Atleta é uma condição super sofisticada da gente experienciar a vida, da gente experienciar quem a gente é. Então, se eu me determinei da forma que eu me determinei para isso, isso não é casual e isso fala muito a meu respeito. De maneira que em processos seletivos corporativos, por exemplo, tu dizer que tu é um atleta e tu ter um histórico de atleta é algo que tem valor. Porque a pessoa não está preocupada com o teu tempo na bike. Ela está entendendo que tu é disciplinada, que tu é rigorosa, que tu é organizada, que tu é determinada pra caramba, que tu tem valores. E que tu tem saúde, não vai ficar doente, doente, não vai ter atestado, que tu tens motivação, que tu tem recursos cognitivos. Tem uma série de informações envolvidas nisso. E chega no teu consultório, assim, como que tu consegue identificar? Porque eu fico pensando... A pessoa vai chegar lá com uma meta, ou às vezes com uma ideia fixa de melhora, de performance. Às vezes, como tu consegue falar para essa pessoa que às vezes ela está levando o esporte de uma forma mais dura, que aquilo está fazendo mal? Exagerando. No Isso. português. Se passou. Porque a gente tecnicamente tem o resto, né? A gente vai chamar de estratégias compensatórias, né? Então, assim, o esporte, quando ele deixa de ser performance esportiva, quando ele deixa de ser lazer, quando ele passa a criar dor emocional, dor física, a gente está falando de estratégias compensatórias. Em regra, embora não seja uma receita, o que a gente está dizendo é, tu tem conflitos internos que tu está resolvendo na pista. Tu vai resolvê-los na pista. Tu resolveu que eles são quilômetros ou são tempo. Tá? O esporte pode ajudar e pode gerar maior sofrimento. A verdade é essa. Então, se eu encontro no esporte sentido, se eu encontro um coletivo social que me ajuda, se eu consigo expressar emoções e os aspectos fisiológicos da emoção na minha prática esportiva, ótimo. Sem dúvida, a prática esportiva é, talvez, para mim, a maior invenção humana. Tá? Eu tenho para mim que o esporte é a maior invenção humana. A gente consegue tornar a catarse uma série de elementos que, de outra maneira, a gente se matava há séculos atrás. Né? Só que, quando não funciona dessa maneira, quando ele está relacionado a prejuízos adaptativos, prejuízos relacionais, quando a gente se pune, quando a gente se priva excessivamente, quando a gente é hipercrítico com a gente, o esporte, então, passa a funcionar como uma estratégia compensatória. Ou seja, eu não consigo lidar com as questões emocionais e psicológicas que me envolvem, e daí elas são diversas e tem a ver com o nosso trajeto único, a nossa experiência única de vida, e que eu jogo tudo naquele campo. Ou seja, eu vou tentar recuperar a minha falta de atenção, de amor, o meu senso de incapacidade, as negligências que eu sofri, eventuais maus tratos e tantas outras coisas. Eu vou resolver isso na quadra, eu vou resolver isso na pista. E eu não resolvo, não tenho uma resolução para isso. E acontece.
Pessoal, quando a gente vai trabalhar com esporte, eu sei que vocês sabem disso, porque vocês também têm uma prática e também trabalham com isso, a gente lida com pessoas que não estão resolvidas, não no sentido de que há uma resolução, porque psicologia também não fala sobre isso. Resolvidas no sentido de que estão enfrentando da melhor maneira possível as suas dores, os seus males. E estão ali, praticando esporte, não aceitando algumas coisas. E muitas vezes isso vai se apresentar exatamente na rigidez com que a pessoa lida com os seus resultados, ou com a sua rotina, na inflexibilidade para conseguir muitas vezes amparar o que foi possível fazer. Então, um bom atleta, um atleta que vai durar muito tempo, ele tem que ser capaz de se amparar, de dizer para si mesmo, olha, eu fiz o que deu. Foi isso que aconteceu. Eu fiz o que deu. Tem uma entrevista, vai me faltar o nome do atleta do basquete profissional americano, que feita há uns 2 anos, se eu não me engano. O time dele foi eliminado do playoff lá final, e o repórter pergunta para ele sobre o fracasso. E ele meio que ele fica incomodado com a pergunta, e eu acho que ele já conhecia o repórter. Ele diz, puxa, de novo tu está me perguntando isso? Não tem fracasso. A gente não avançou. Fracasso, e dele começa todo um aspecto filosófico real da coisa. Né? Fracasso é se eu não gostasse do que eu faço. Fracasso é se isso aqui não tivesse sentido para mim. Sim. Fracasso é se eu estivesse enganando alguém. Fracasso. Isso não foi um fracasso, isso foi um revés esportivo. Eu estou insatisfeito. Mas não é um fracasso. Isso não me diminui como pessoa. E de novo, tá, pessoal? A gente pode ser um atleta de alta performance e ter essa mentalidade. Eu posso ser um atleta de alta performance com resultados extraordinários e não perder a dimensão disso dentro de mim. Mas a alta performance esportiva, ela vai estar sempre ladeando com estratégias compensatórias, emocionais, duras, exigentes, rígidas. Então, sim, a gente vai conviver com doença mental e com sofrimento no esporte de alto rendimento. Eu tive uma ideia. Vamos fazer uma placa com o telefone do Lucas e gravar lá na pista. Vamos botar lá. E nas provas, rasgando indica. Marque sua consulta aqui. Eu acho que eu acho que todo mundo que faz esporte nesse nível precisaria de uma avaliação. Eu acho que por acompanhamento. Se a gente tem acompanhamento do eu já achei um monte de coisa boa aqui para pensar sobre. Não, e tem uma coisa legal que hoje em dia a gente fala mais sobre isso, né? A gente está falando mais de saúde mental, e o esporte também faz parte da vida das pessoas. A gente está vendo como tem, né, crescido o número de praticantes de algumas modalidades e de atletas, porque certas modalidades não permitem só praticantes. Então, acho que a questão de saúde mental está se envolvendo. E tem hoje muitos recursos, né? Hoje, se tu vai para a internet, tu encontra boas orientações, tu encontra... Né? Então, tem formas da gente se aproximar disso e começar a considerar o lado psicológico e mental. Ele frequentemente ele foi o último a chegar nos esportes, porque as questões físicas se tornam mais óbvias, porque a recuperação das questões físicas se tornam muito óbvias, porque as questões nutricionais também são da ordem do dia, e porque o psicológico, muitas vezes a gente entende que a gente consegue lidar com ele sem a necessidade de algo estruturado. Que é verdade em parte, mas não é verdade quando a gente pensa em performance superior. Já não é a mesma coisa. Mas isso em todas as áreas, né? Assim, porque performance no trabalho também. Eu acho que tem grandes nomes ali, né, dos C-levels, tem acompanhamento, tem... acho que a Avante é mais ou menos nesse lado, assim, né? Tem empresas que são especializadas em acompanhamento psicológico para alta performance dentro de empresas. E não acho que a parte psicológica, né, o acompanhamento psicológico, ele demorou um pouquinho mais para chegar no esporte, mas nas outras áreas também, né? Também. Porque eu acho que carrega um pouco o preconceito de que eu não sou louca, eu não preciso ter um terapeuta. Exato. A psicologia tem um passado recente associado à patologia. Exato. Mas psicologia não é patologia. Pode ser também. Claro. Mas ela é saúde. Né? E ela, evita, ela é preventiva, né? Como a gente vê na fisioterapia ou em tantas áreas. E eu diria que entre a patologia e a saúde ainda tem esse nicho que é a performance.
Eu quero ter uma performance, eu quero ter um desempenho de exceção, né? Seja na área que for. A gente estava agora falando da área corporativa. Existe muita semelhança na alta corporação, né? Nas altos dirigentes, líderes, efetivamente, C-levels de empresa, com atletas. Esse pessoal acorda muito cedo, esse pessoal dorme tarde, esse pessoal tem as suas planilhas, tem seus resultados, precisam lidar com resultados frequentes, são tão bons quanto seus últimos resultados. Então, mentalmente falando, tem muita semelhança. E isso não é nem a saúde ideal, mas também não é a doença que a gente tanto fala e tão presente, né? Então, assim, aqui se situa a performance que, quando bem trabalhada, quando preventivamente trabalhada, pode evitar tanto o adoecimento quanto pode potencializar o que a pessoa realiza. Porque, no final das contas, a gente sim se preocupa com o que a gente realiza. A gente sim quer deixar o nosso legado, a nossa marca. A gente sim quer conseguir alcançar o melhor que a gente puder alcançar. E eu acho que o autoconhecimento é um dos melhores indicadores de que isso é algo positivo, né? Acho que quanto mais tu te observa os outros, isso te dá também, como é que eu vou dizer, propriedade para que tu consiga performar. Eu acho que quanto mais tempo tu faz isso, tanto no trabalho quanto no esporte, mais tu entende como funciona e entende os outros. Eu acho que eu escuto bastante algumas colegas falando, né? Ai, mas eu não estou bem na corrida. E eu escuto outras, nossa, eu consegui. Então, eu acho que é a mesma coisa. Não fui tão bem hoje, mas amanhã tu vai bem. Se tu ficar pensando que tu não vai bem, que tu não foi bem, como tu falasse, né? O cérebro vai programar e que tu não vai. Por isso que eu acho que eu sempre entro. Corrida para mim é o que me transformou minha vida, é o que me dá forças, eu adoro, faz parte. Eu sempre entro na pista, na corrida, pensando, hoje eu vou ganhar, mas eu vou ganhar de mim. Hoje eu vou fazer isso aqui. E eu não me frustro tanto com ela, porque ela é minha melhor amiga. Provavelmente a frustração ela tem o tamanho que tinha que ter. Isso. Não deixa ela passar disso. A frustração é uma emoção válida. Ela tem que ter o tamanho dela. Né? A gente lida com as emoções também de forma muito equivocada. A gente quer selecionar quais a gente quer ter. E a gente vai ter todas. Pô, não dá? A gente quer não dá pra tirar como uma, assim? Não é possível? Essa eu né? não quero. Então, é possível sim. E até convido, né? A gente tem no Instagram avante.performance, que a gente desenvolve lá um trabalho e tem uma plataforma. E a gente está construindo exatamente uma forma de orientar, a grosso modo, voltada para esportes num primeiro momento, mas com perspectiva de corporação, porque tem isso, tem essas relações todas, tem essas possibilidades todas, e se a gente puder ir fazendo de forma orientada, de forma regulada, melhor, claro. Como quase qualquer coisa, né, que a gente faz ao longo da vida, porque a ideia é que a prática esportiva, mesmo que de performance, ela seja duradoura. Isso. Né? Que a performance ela seja sustentável, porque a gente lê muito, se estuda muito sobre peak performance, né? aquele máximo de performance, mas a performance ela precisa ser sustentável. Eu não quero só ter uma melhor marca da minha vida, mas eu não quero lesionar. Eu quero estender isso por muito tempo, porque, como disse a Sá, isso transformou a minha vida. Então, eu não quero sair disso quando o meu corpo já não responder rigorosamente. Então, o que dá para fazer nesse sentido? O que realisticamente dá para fazer? Eu acho que a gente teria assunto para mais podcast. 2 semanas. Eu acho também. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado falar com a gente, né? Acho que é uma conversa que não terminou aqui, com certeza. Certo. Né? A gente tem... acho que é tão importante quanto qualquer outra área que a gente traz para a nossa planilha. Né? Tem muitos temas ainda que a gente... E a gente fala pouco, né? Que a gente fala pouco. Tem muitos temas que a gente pode abordar e que a gente deve abordar. Então, tu já está convidado para próximos episódios. Vai ser chamada, Lucas. Gurias, deixa eu agradecer vocês, e que bacana o trabalho de vocês, e eu tenho certeza que repercute em quem vive algo semelhante, e esse número só aumenta. Então foi um privilégio estar com vocês e com quem acompanha vocês. Então, tu vai ganhar um bonezinho nosso para divulgar a nossa marca. Faço questão. Muito obrigado, gurias. Nos seguirem e se influenciarem positivamente. Fico super feliz. E eu acho que é isso. A gente está criando uma comunidade cada vez mais voltada para a saúde,
né, sendo a saúde todas as áreas não só física, o mental, meu cardio, né, e meu coraçãozinho estar bom, embora também seja importante, faça os seus exames, é importante. Que a gente vai falar num próximo. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem, mandem para os seus amigos, comentem e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.